Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel 6 para ir direto ao Instagram. Temos também o YouTube, @Paulo Roberto Maciel 7919. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, e você chega também ao Facebook e ao blog. Liturgia referente ao dia 26 de julho de 2025, sábado, dia de São Joaquim e Santa Ana, pais da bem-aventurada Virgem Maria, pais de Nossa Senhora, avós de Jesus Cristo, avós maternos, dentro da 16ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e o rito é com a missa própria e o ofício da memória. A primeira leitura é a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 44, versículos 1 e do 10º ao 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados através das gerações. Estes são homens de misericórdia. Seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes. Seus próprios netos são a sua melhor herança. A descendência deles mantém-se fiel às alianças e graças a eles também os seus filhos. Sua descendência permanece para sempre e sua glória jamais se apagará. Seus corpos serão sepultados na paz e seu nome dura através das gerações. Os povos proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia vai celebrar o seu louvor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 131, na Bíblia Vulgata, ou 132 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 11, 13 ao 14, 17 ao 18, refrão retirado de Lucas, capítulo 1, versículo 32a. Vamos então ao refrão. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Repitamos. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará, um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do seu repouso para sempre. Eu fico aqui, este é o lugar que preferi. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará minha coroa. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Repitamos. O Senhor vai dar-lhe o trono de seu pai, o rei Davi. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho é o escrito por São Lucas, capítulo 2, versículos do 25, deixa eu ver aqui. Não, o Evangelho é de São Mateus, capítulo 13, versículos do 16 ao 17. A aclamação é que é de Lucas, capítulo 2, e o versículo 25c. Aleluia, 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 aleluia. Esperavam estes pais a redenção de Israel, e o Espírito do Senhor estava sobre eles. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do livro ou revista Igreja em Oração. A celebração da memória de São Joaquim e Santa Ana, pais de Maria, é um reconhecimento da sabedoria das escolhas divinas. Mesmo nos pequenos e pobres, Deus realiza obras grandiosas. A proximidade da realização da promessa feita a Abraão passa também por Joaquim e Ana. A leitura do Eclesiástico destaca a importância de nossos antepassados, pois muito do que somos hoje devemos àqueles que nos precederam tanto na vida quanto na fé. Nossos antepassados deixaram para nós, sobretudo, uma grande herança de sabedoria, fidelidade e espiritualidade. O texto do Evangelho é uma fala de Jesus aos seus discípulos, que são proclamados como felizes, bem-aventurados, pois veem e ouvem coisas que muitos justos desejaram e não tiveram a oportunidade. O Senhor fala da importância da fé, que não pressupõe ver ou ouvir, mas se entregar sem reservas ao Deus da vida. Pela intercessão de São Joaquim e Santa Ana, rezemos a Deus por todos os nossos antepassados, para que encontrem paz e consolo junto a Deus. Que meus avós estejam junto a Deus, já que eles partiram desta terra há muitos anos, e o meu desejo sincero é que eles tenham encontrado consolo, descanso em paz em Cristo Jesus no céu. Olha, os nomes dos pais de Maria são conhecidos por intermédio do apócrifo intitulado Proto-Evangelho de Tiago, do século II. O culto de Santa Ana é documentado no Oriente no século VI, no Ocidente no século X, o de São Joaquim no século XIV. O rito bizantino, no dia 25 de julho, recorda a dedicação de uma basílica em honra a Santa Ana em Constantinopla. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho temos também uma explicação para este dia. Dia de Maria, dos pais de Maria Santíssima, Santa Ana e São Joaquim. Ana e Joaquim, pais de Maria, avós maternos de Jesus, pertencem ao período localizado entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Seus nomes não aparecem na Bíblia, mas nós os aceitamos pela tradição. Nomes ricos de significado. Joaquim significa Deus concede. E Ana é o mesmo que graça. Um casal abençoado por Deus, porque trouxe Maria ao mundo e Maria trouxe Jesus. Desse casal nasce Maria, a bendita entre as mulheres, a mãe de Jesus, o Filho do Altíssimo. O culto de Santa Ana é documentado no Oriente no século VI, no Ocidente no século X, o culto de São Joaquim no século XVI. São Joaquim era deixado discretamente de lado, talvez pela discordância quanto ao seu nome. Pelos frutos se conhece a árvore, nos ensina Jesus. Pela santidade do fruto, Maria, deduzimos a santidade dos pais Ana e Joaquim. Joaquim significa Deus concede. Não entendi aqui por que havia dificuldade de São Joaquim aceitar o seu nome. Deus concede, Deus dá, né? Vamos aqui a mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Olha, dos santos que hoje celebramos a memória, não sabemos muita coisa, apenas que a tradição nos diz que foram os pais da Virgem Maria. Mas está claro que Maria teve pais e que eram boas pessoas,
Por isso tem razão o refrão que diz: tal pai, tal filho. Não sabemos se conheceram o seu neto, mas certamente tiveram bastante convivência com sua filha, vendo-a crescer e transformar-se em uma bela moça. Isso é uma maravilha, um dom de Deus que se concede sempre aos pais. Maravilhas como essas as vemos também nos dias de hoje. Já é tempo de fazer de nossa vida uma ação de graças contínua a Deus, né? Pelos nossos avós, pelos nossos pais. E também tem pessoas que têm bisavós, tataravós. Já pensou que graça? É importante, né? Vamos falar um pouquinho mais? Porque quanto mais esclarecimento, melhor para nós que somos leigos. São Joaquim e Santa Ana, pais de Nossa Senhora. A tradição ensina que o nascimento de Maria foi um fato miraculoso, pois seus pais eram estéreis. São Joaquim, após um jejum de 40 dias no deserto, recebeu o aviso de um anjo de que sua oração tinha sido atendida. Olha, de acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, não há nenhuma referência na Bíblia e notícia sobre Joaquim e Ana, pais de Maria. As informações existentes foram tiradas dos textos apócrifos. São livros que não constam da Bíblia, como o proto-evangelho de Tiago e o evangelho de pseudo-Mateus, Além da tradição, sabe-se que ambos moravam em Jerusalém. Joaquim e Ana moravam em Jerusalém. Quando se casaram, Joaquim e Ana não tiveram filhos durante 20 anos. Naquela época, para os judeus, não ter descendentes era sinal de falta de bênção de Deus. Certo dia, ao levar suas ofertas ao templo, Joaquim foi repreendido por um homem pelo fato de não ter filhos. Por essa razão, ele não tinha o direito de apresentar as ofertas. Joaquim ficou transtornado com as palavras do homem e decidiu retirar-se para o deserto. Durante 40 dias e 40 noites, ele suplicou a Deus, entre lágrimas e jejuns, que lhe desse descendentes. Ana também passou dias em oração pedindo a Deus a graça da maternidade. Deus ouviu as preces e um anjo apareceu a eles, separadamente, avisando que iriam se tornar pais. Assim que Maria completou 3 anos, foi levada ao templo para ser consagrada ao seu serviço, conforme Ana e Joaquim haviam prometido em suas orações. A criança foi criada na casa situada perto da piscina de Betsaida. Ali, no século XII, os cruzados construíram uma igreja que ainda existe até hoje, dedicada a Ana. A princípio, apenas Santa Ana era comemorada, e mesmo assim em dias diferentes no Ocidente e no Oriente. Porém, em 1969, após o Concílio Vaticano II, os pais de Maria passaram a ser celebrados numa única data, 26 de julho. Vamos a uma oração? É sempre bom orarmos. São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, exemplos de perseverança na fé e na criação da Mãe do Salvador. Interceda a Jesus por todos os avós neste dia. Amém. Vamos rezar de novo a oração para os avós? Oração de São Joaquim e Santa Ana? Prepare-se. São Joaquim e Santa Ana, avós maternos de Jesus, exemplos de perseverança na fé e na criação da Mãe do Salvador. Interceda a Jesus por todos os avós neste dia e interceda por mim também. Amém. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós junto a Deus. Santo do dia 26 de julho é Santo Erasto. Ele foi tesoureiro na cidade de Corinto, na Grécia. Tornou-se auxiliar do apóstolo São Paulo em seu ministério. Santo Erasto, rogai por nós. Santo do dia 26 de julho, Santo Austindo, foi bispo e faleceu em 1068. Construiu a catedral, reformou os edifícios sagrados e aperfeiçoou os costumes dos fiéis na diocese de Ars, na França. Santa do dia 26 de julho, Santa Bartolomeia Capitânio. Foi virgem e faleceu em 1833.
junto com Santa Vicenta Gerosa, fundou a Congregação das Irmãs da Caridade de Maria Menina. Morreu tuberculosa aos 26 anos. Santa Bartolomeia Capitânio, rogai por mim, rogai por nós. Olha, há poucos dias, no Terço dos Homens, foi-nos apresentada uma imagem de Santa Maria Menina, Santa Maria quando bebezinha. Santo do dia 26 de julho é São Jorge Preca, presbítero, que é sinônimo de padre, sacerdote. Faleceu em 1962. Jorge Preca dedicou-se à formação catequética dos jovens e fundou a Sociedade da Doutrina Cristã em La Valetta, em Malta. Bem-aventuradas do dia 26 de julho são as beatas Maria Margarida de Santo Agostinho Bonnet e companheiras. Foram virgens e mártires, faleceram em 1794. Foram religiosas ursulinas guilhotinadas em Orange durante a famigerada e malvada Revolução Francesa, que causou a morte de tantos cristãos, de tantos católicos. Bem-aventurados do dia 26 de julho são os beatos Vicente Pinilha e Manuel Martins Sierra. Foram sacerdotes e mártires, faleceram em 1936. Durante a Guerra Civil Espanhola, foram retirados violentamente de uma igreja e fuzilados. Olha o que aconteceu na Espanha na Guerra Civil. Minha Nossa Senhora, mártires de Cristo. Bem-aventurados Vicente Pinilla e Manuel Martins Sierra, rogai por mim junto a Deus. Bem-aventurado do dia 26 de julho é o beato Tito Brandsma. Foi presbítero, que é o sinônimo de sacerdote, e também foi mártir. Faleceu em 1942. Tito Brandsma foi carmelita holandês preso no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. E isto aconteceu, esta prisão ocorreu por causa da sua enérgica luta em favor da liberdade na igreja e das escolas católicas. É um mártir de Cristo Jesus na igreja católica. Beato Tito Brandsma, rogai por mim, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus Todo-Poderoso. Ele providenciará o que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas ele é onisciente. Deus é onisciente. Mesmo que seja um não, acate quando receber essa resposta. Até o pai ou a mãe na terra dão um não para o filho quando percebem que é o melhor. Imagine Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que no momento que recebi os nãos, eu não gostei. Eu sou fraco, eu sou pecador, eu estava pecando em não gostar de um não de Deus. Mas depois, com o passar do tempo, eu acolhi aquela resposta de Deus e percebi que os nãos de Deus foram a melhor coisa para mim. Se eu tivesse recebido sims, talvez não estivesse mais aqui, nem sei se minha alma estaria salva. Agora do aramaico eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Teremos corpos transfigurados como o dele, transformados. Corpos que não estarão mais sujeitos a esse espaço e tempo como conhecemos aqui. É outra dimensão. Poderemos comer ou não comer, beber ou não beber, mudar a aparência, atravessar paredes sem derrubá-las. Subir ao céu, descer, subir, descer. É algo inefável, inexprimível, indizível, inexpressável e grandioso.
São Paulo diz que o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Então, prepare-se para o juízo final. Nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes dizem Maranatá, dizem Maranata, né? Eles colocam a tônica na penúltima sílaba. Nós católicos colocamos a tônica na última sílaba, Maranatá. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia ele voltará, então, no juízo final e nós ressuscitaremos para a vida eterna, por todos os séculos dos séculos, a vida definitiva, por todo sempre, junto com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, junto com Maria Santíssima, junto com São José, junto com São Joaquim, Santa Ana, junto com Santa Isabel, junto com Santa Madre Teresa de Calcutá, junto com São Frei Galvão, junto com Santa Irmã Dulce, junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, junto com São João Paulo II. Algo inefável. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, acesse Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook e blog.